Como a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade podem transformar o nosso dia a dia. No estudo de hoje, nós vamos compreender o significado dessas virtudes e vamos analisar como o Espírito Santo molda o cristão para refletir o caráter de Deus. E agora, no ar, mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos, mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Como é que está sendo a sua semana? Tudo na paz por aí? Tudo tranquilo na sua casa? Mais ou menos, com os desafios. Não esqueça, você não está sozinho. Estamos juntos para interceder, orar, compartilhar a mensagem da palavra. E é claro, o olhar do Senhor está aí na sua casa. E quando o olhar do Senhor se cruza com o nosso olhar, a nossa vida é transformada, porque o olhar do Senhor nos traz esperança, nos traz significado, nos dá uma outra ideia do que a vida pode ser quando o Senhor nos abraça. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua família. Esse é o programa Escola Bíblica. Aqui nós estudamos a Bíblia, nós compartilhamos a mensagem da palavra e divulgamos também os materiais que a Escola Bíblica produz e distribui gratuitamente para você que é nosso telespectador. São as nossas revistas Esperança. E você sabe que a Rede Novo Tempo, em todas as suas plataformas de comunicação, compartilha esses materiais. Estão à disposição para você que nos acessa através do YouTube, do nosso canal no NT Play, você que acompanha a Rádio Novo Tempo e você que acompanha aqui a programação da Novo Tempo através da TV. É só você mandar uma mensagem para a gente, para o 12982444449. E eu aproveito para agradecer, nós estamos aqui falando aí ao longo da semana sobre esse mês que é um mês especial, mês de agosto. Obrigado a você que é um anjo da esperança e que faz a Novo Tempo acontecer. Você que faz parte do que tem acontecido na Rede Novo Tempo de Comunicação. E você sabe que a nossa caçulinha das rádios agora é a Rádio Novo Tempo em Brasília, 92,9 FM. Um abraço para os amigos que acompanham a TV Novo Tempo e agora têm acesso aí. São mais de 3 milhões de pessoas em Brasília e as cidades circunvizinhas aí que estão acompanhando a nossa programação através do rádio, tá bom? Um abraço. Quero lembrar, agradecer os anjos e lembrar que esse é um mês especial, um mês de doação também. Você pode fazer com que a gente leve esse material, esses materiais, as nossas revistas, para os nossos amigos agora da região de Brasília. Você pode fazer a sua doação através do WhatsApp do Anjos. Eu vou virar para cá, porque daí vai aparecer melhor aqui para você, ó. Está aqui aparecendo o WhatsApp do Anjo da Esperança, dá um recadinho aí, dá um oi, quero fazer minha doação, 12981766630, 12981766630. Você também pode fazer a sua doação através da nossa chave Pix do Anjos, que é anjos@novotempo.com. Esses materiais vão chegar na casa dos nossos telespectadores, sem nenhum custo, nem o custo da postagem, graças a você, que é um anjo da esperança, você que é um doador, tá bom? Nós vamos orar, estamos na nossa temporada Espírito Santo Deus dos Bastidores,
e vamos pedir que o Senhor nos ilumine. Durante a semana estamos entendendo um pouquinho mais o texto de Gálatas, o capítulo 5. Entendemos no início da semana os desejos da carne, aquilo que a gente quer fazer por nossa vontade e aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, que é o fruto do Espírito e as suas inúmeras, os seus 8 gomos, né? Se eu não estou enganado, são 8 virtudes apresentadas ali, que são a transformação da nossa vida para que a gente seja uma bênção na vida das pessoas. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais essas virtudes. Vamos orar? Senhor, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque a gente tem liberdade, oportunidade e queremos que o Espírito Santo nos dê consciência, lucidez, para que a gente perceba aquilo que o Senhor quer fazer em nós, por nós e também através de nós, quando nossa natureza é transformada e nós temos agora o fruto do Espírito. Que o Senhor nos ajude nessa compreensão, que esta mensagem alcance cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Deixa eu abrir aqui, ó. Que eu falei que eram 8, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9? Contei certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exatamente. Então não são 8, são 9 virtudes apresentadas aqui, que podem ser desenvolvidas, como a gente já explicou, é um fruto. O fruto, a palavra está no singular, né? E são essas virtudes que o Espírito vai trabalhando em nós, mudando nossa natureza. E aí nós vamos abençoando outros, porque o significado da nossa vida se dá a partir do relacionamento que nós temos com o nosso próximo. Aí nós encontramos a verdadeira razão do nosso viver. Porque se a nossa vida estiver centralizada nela mesma, nós não teremos razão, não haverá significado. Então vamos trabalhar um pouquinho mais essas virtudes, né? Só para a gente lembrar que essa convivência humana sempre revelou tanto as nossas maiores virtudes quanto as nossas maiores limitações. E é através do relacionamento que a gente vai mostrando aquilo que o Senhor fez por nós. E nos relacionamentos que nós aprendemos o valor da paciência, o valor do cuidado, o valor da confiança. São nos relacionamentos que a gente aprende o valor da generosidade. Ao mesmo tempo, é nesse ambiente que também se manifestam o egoísmo, a impaciência, que se manifesta a dificuldade que nós temos para perdoar as separações, e a gente já analisou isso nas obras da carne, a vontade, os desejos humanos que a gente tem. Ao continuar descrevendo o fruto do Espírito, Paulo volta agora a sua atenção justamente para essas atitudes que moldam a vida em comunidade. E a atuação do Espírito Santo não transforma apenas aquilo que nós pensamos sobre Deus, mas também a maneira como nós tratamos as pessoas. Porque a partir do momento que nós visualizamos, e a gente trabalhou isso na segunda-feira, né? Que nós percebemos nosso estado pecaminoso e o que o Senhor pode fazer em nós e fez e se colocou à disposição através do sacrifício de Jesus, morrendo na cruz do Calvário. Quando nós temos essa percepção, há uma transformação dentro da gente. Então, nós temos um outro olhar para quem é Deus e logo nós teremos também, agora sim, um outro olhar para o nosso próximo. E eu já mencionei isso aqui em algum momento,
que é exatamente isso que acontece. Quando eu olho primeiro para Deus, sou impressionado por Ele, eu vou ter um olhar correto para o próximo. Quando a minha vida é focalizada nas minhas coisas, nas minhas satisfações, eu não estou tendo um olhar para Deus, não estou sendo impressionado por Ele, logo a minha maneira de tratar as pessoas vai ser com indiferença, porque não estou sendo orientado pelo Senhor e não há uma mudança interior. Elas refletem o próprio caráter do Senhor e mostram que a espiritualidade bíblica sempre se torna visível nos relacionamentos, essas virtudes que são apresentadas. E eu quero analisar hoje com você mais 4 dessas virtudes, mas o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Como que a gente pode analisar? Primeiro vamos para a longanimidade. A palavra longanimidade ou ânimo longo descreve a capacidade de suportar ofensas, esperar com perseverança e continuar agindo com amor mesmo diante da dificuldade. Essa palavra, em algumas traduções, ela é traduzida como paciência. Originalmente ela dá a ideia, né? Essa ideia de ânimo longo, ou seja, uma ira que não é imediata, ou seja, eu estou sendo longânimo, eu estou sendo assim, conseguindo controlar as minhas vontades. Não é apenas uma virtude humana, mas reflete o próprio caráter de Deus. E quando a gente vai para a palavra, a gente vê isso claramente. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, na carta de Pedro. Ao longo das Escrituras, o Senhor é descrito como longânimo, paciente com o seu povo, oferecendo a oportunidade de arrependimento e demonstrando misericórdia. Espero que esteja ficando claro para você. Se você tem longo ânimo, longa paciência, a sua capacidade de se irar ou de perder a paciência não é imediata. Você é longânimo. E a gente tem que entender o que significa esta virtude e pensarmos se a gente na vida a gente está, né, agindo de forma diferente, né? E aqui eu quero citar para você alguns textos, como o de Romanos capítulo 2, verso 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? Está aqui a mesma palavra usada, a palavra aqui é longânimo, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Está aqui uma evidência clara de quem é Deus com a gente. Logo, se o meu olhar é para Deus, eu vou ser transformado. Logo, se o meu olhar está sendo focado no Senhor e a ação do Espírito Santo na gente, aqui, porque é o Espírito Santo, isso não é natural. Hoje no almoço, tive a oportunidade de sentar com um grupo de funcionários aqui, é moçada, a maior parte é bem mais jovem, né? Gurizada, eu digo assim, né? São jovenzinhos. E a gente sempre tem boas conversas. E hoje, numa dessas conversas, né, a gente estava falando exatamente sobre isso. E a gente chegou, né, neste momento, até falei para eles, olha, eu estava preparando o tema para a gente conversar hoje, que eu vou conversar hoje no programa sobre isso, que essa é uma ação sobrenatural, porque eu não quero ser longânimo, eu quero me irar com facilidade, eu não quero ter paciência, eu não quero ter ânimo longo, não. Eu não quero ter misericórdia, eu não quero dar oportunidade. Mas o Espírito vai trabalhando em mim. E aí eu vou ficando mais parecido com Deus e vou sendo longânimo. Longo, né, em irar-se, ou seja, não vou me irar com facilidade, com rapidez. Então, é só para a gente pensar em como o Espírito vai fazer isso com a gente. Quando o Espírito produz paciência no cristão, ele torna mais semelhante a Deus, que espera, que perdoa, que continua chamando os seus filhos para perto de si. Pense naquilo que o Senhor pode fazer por nós. E agora Paulo vai falar em seguida sobre a benignidade. Embora essa palavra seja muitas vezes confundida com bondade, ela é traduzida algumas vezes com
como bondade, né, ela possui um significado, uma nuance própria. Ela descreve a maneira gentil e acolhedora e misericordiosa com que nós tratamos o próximo. E ela pode ser traduzida em alguns momentos como a benignidade, como gentileza. Ela se manifesta na forma de falar, na forma de agir, na forma de corrigir e na forma de servir. A gente encontra em Efésios capítulo 4, verso 3, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aqui ela está traduzida, palavra benignidade, com bondade, mas é ato de gentileza. E a gente vai ver a diferença da palavra da palavra bondade que é usada aqui no texto. Então, você está sendo gentil no trato que você tem com aqueles que estão ao seu redor? Você está sendo benigno? As pessoas podem perceber esse tratamento. É assim que Deus age com a gente. E eu gosto sempre de lembrar de episódios, por exemplo, quando Elias, né, foge da presença do Senhor, foge de Jezabel diante da ameaça, né, e vai se esconder, e o anjo vai atrás dele, e o anjo age com gentileza. O anjo o acorda, ele chega em um estado de total tristeza, Elias, o anjo acorda, dá comida, né, e agora Elias vai para a sua caminhada, vai ter um encontro com o Senhor na caverna. E eu sempre, quando penso nessa história, o Senhor não chega e diz assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu não dei vitória para você sobre os 450 profetas de Baal, os 400 de Asterote, os 850 profetas, não destruir todo mundo. O que você está fazendo agora que você está correndo aqui, Elias? Não. Deus age com gentileza. Quando as pessoas erram, pessoas que nós amamos, quando erram, nós tratamos com gentileza. Nossas palavras dentro de casa, aqueles que estão próximos da gente, aqueles que muitas vezes são os que mais vão nos atender, mais vão estar do nosso lado, e a gente é menos gentil e extremamente áspero. E às vezes com quem nós não nos relacionamos no ambiente de trabalho, a gente tem a tendência de ser mais gentil e aquele que está próximo não. É para a gente pensar, porque é dessa forma que nós vamos revelar o que o Senhor está fazendo para a gente, com a gente. A benignidade transforma a convivência porque substitui a dureza pela graça e a indiferença pelo cuidado. E agora nós vamos ter a diferença que Paulo vai dar, né? Paulo vai mencionar a bondade. Na Bíblia, bondade não significa apenas ser educado ou gentil. Essa é a palavra usada para ser benigno. É alguém que é benigno. O que seria a bondade no ato, aqui na tradução? E eu já, né, o cérebro já até falou a palavra gato, né? Se a benignidade está relacionada ao modo como nós tratamos as pessoas, a bondade enfatiza a disposição, a prática de agir em favor delas. Ou seja, o ato, fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu trato com gentileza, mas agora, como eu vou demonstrar essa bondade? Não é só a graça, o equilíbrio, a generosidade, mas é a prática daquilo que revela o que o Senhor está fazendo no meu coração. A bondade não é apenas uma qualidade passiva, ela leva à ação. Jesus revelou essa bondade em seu ministério ao acolher os excluídos, cuidar dos enfermos, servir sem buscar o reconhecimento. Ato de bondade. O Espírito Santo desenvolve essa mesma disposição na gente. A bondade deixa de ser uma reação ocasional e passa a fazer parte da maneira de viver. A gente não consegue olhar para alguém
em necessidade, olhar para alguém em dificuldade e não fazer alguma coisa. A gente não consegue. Aquele que é transformado pelo Espírito, a bondade vai fazer parte da vida dele. Fazer alguma coisa por alguém. Quando ele tem essa percepção e o Espírito está trabalhando no coração, ele não vai ficar parado. Então perceba, ele vai ter longo ânimo, longa paciência. Ele vai agir com gentileza, vai ser benigno. E agora ele vai ter prática de atos que revelam bondade. Mas por que isso vai acontecer? Porque ele está sendo impressionado pelo poder do Espírito. A bondade vai aparecer nas pequenas atitudes, em palavras, na disposição para servir e também na sensibilidade diante da necessidade que o outro tem. O texto de Romanos, capítulo 15, verso 14. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Paulo estava reconhecendo que os cristãos, esses cristãos, na cidade de Roma, estavam cheios de bondade, e isso se revelava na prática e na maneira como eles tratavam uns aos outros. Outra característica é a fidelidade. É a última característica que nós vamos tratar hoje, e amanhã nós vamos concluir com os dois últimos gomos aqui do fruto do Espírito, as duas últimas virtudes. Fidelidade, a palavra descreve alguém digno de confiança, alguém constante e leal. Essa palavra também ela é traduzida ela tem a mesma tradução no Novo Testamento para fé, mas aqui é a revelação de que uma pessoa pode confiar em mim, pode ser traduzido como fé, mas no caso as traduções de fidelidade, é usado como fidelidade, eu revelo que você pode confiar em mim. Vamos entender isso. Ela aponta para uma vida marcada pela perseverança nos compromissos, assumidos com Deus e assumido com as pessoas. Talvez você pode escrever, pode ter uma lista de gente que você pode dizer assim, eu posso confiar nessa pessoa, porque essa pessoa age com fidelidade, essa é uma pessoa fiel. Ela tem um compromisso com Deus e ela revela através das suas atitudes que é uma pessoa de confiança. Eu posso confiar nela, porque ela age com fidelidade. Vivemos numa sociedade onde promessas são facilmente quebradas e relacionamentos se tornam cada vez mais frágeis. Por isso, a fidelidade é um testemunho poderoso. Ela manifesta na vida familiar, na igreja, no trabalho e em todas as áreas da existência. Essa virtude reflete diretamente o caráter de Deus, que permanece fiel às suas promessas, mesmo quando o ser humano falha. E nós podemos confiar no Senhor porque Ele é fiel. Todas as suas promessas serão cumpridas. E como é que a gente sabe disso? A partir do momento que nós olhamos para aquilo que Ele falou que aconteceria e aconteceu. Eu posso crer que Ele é fiel, porque todas as suas palavras, elas foram confirmadas. Será que as pessoas poderiam olhar para a gente e dizer, eu posso confiar nele? Salmo 115, verso 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e por amor da tua fidelidade. Esse é o Senhor que eu posso voltar os meus olhos e dizer, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque todas as suas promessas, feitas até aqui, já se cumpriram. Querido, o fruto do Espírito não produz um caráter diferente do caráter de Cristo. Ele forma, pouco a pouco, a imagem do Salvador na vida
daqueles que caminham com Deus. Uau! Você já pensou? Se as pessoas pudessem olhar para a gente e dizer como ele se parece com Jesus, como ele revela quem é Jesus. Mais do que qualidades desejáveis, essas virtudes são evidências de uma vida transformada pela graça e uma vida conduzida pelo Espírito. Minha pergunta para você hoje é: você é longânimo? Você é bondoso? Você é benigno? Você é fiel? Será que as pessoas estão vendo que nós estamos sendo transformados como um fruto que é verde, mas que se rende, que se nutre do Espírito, e aí vai mudando aos poucos, aos poucos, aos poucos. Vai mostrando a beleza da transformação. E eu vou te dizer, essa é a maior beleza que a gente pode presenciar na vida, é alguém transformado pelo Espírito, alguém parecido com Jesus. Eu quero orar, mas se você deseja conhecer mais sobre o que eu conversei contigo hoje, peça a sua revista Esperança agora. Liga para a gente, nossa equipe está pronta para te atender até 10h30 da noite. É o 012 21 27 31 21. Liga agora, peça a sua revista. 012 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica. 12 9 82 44 44 49. Peça a sua revista. Aqui você vai ter um texto que vai te conduzir ao texto bíblico. E você vai parar, vai refletir e haverá transformação. Esse é o desejo do meu coração, ser transformado cada dia mais parecido com Jesus. As virtudes, receber todas as virtudes do fruto do Espírito, para que as pessoas percebam a beleza da transformação que o Espírito Santo faz em nós. Você tem esse desejo? O que precisa ser mudado aí? Qual gominho do fruto precisa ser colocado aí na sua vida? Qual? O Senhor é capaz. Acredite. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra mais uma vez. A riqueza da palavra. A gente pode ficar conversando tantas horas sobre um único texto, o desejo daquilo que o Senhor quer fazer em nós. E nós nos rendemos a Ti. Nós nos submetemos a Ti para que o Espírito transforme o nosso ser, para que a gente tenha essas virtudes, a gente revele Jesus Cristo. Que isso aconteça dentro da nossa casa, que isso se espalhe no nosso ambiente de trabalho, em todos os lugares. Eu suplico isso, meu Deus, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre sua família. Nós nos encontraremos aqui amanhã às 7h30 da noite em mais um programa Escola Bíblica. Um abraço, até amanhã.